Muito bem. Mateus capítulo 25. Essa gratidão, palavra de gratidão, é também a Jennifer, que está sempre abrindo a casa dela, não é? A porta da frente, a porta do fundo também, a casa toda fica à disposição. E os meninos fizeram lá uma festa ontem e foi uma bênção. Muito obrigado. Deus abençoe e mantenha todas as colunas no lugar. Ontem algumas coisas tremeram lá, sabe? Umas peças quebraram. Depois a gente vai lá consertar em nome de Jesus, mas que o Senhor possa sustentar a sua vida e de cada um que está aí doando a vida para o Senhor. Mateus 25, de 14 a 30, é um texto que está falando muito sobre isso. Se eu usar o exemplo de Jennifer hoje para a nossa ministração. Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. E o título dessa ministração, o privilégio de frutificar. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 25, 14 a 30. Diz-nos o texto: quem chegou depois das boas-vindas, seja bem-vindo. Você já foi falado aqui uma palavra no melhor lugar de Montreal, porque está na presença do Senhor. Então, bem-vindo cada um de vocês. Vamos ao texto sagrado. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. O que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregam-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já orou? Já cantou? Entregou o coração ao Senhor? Que a palavra te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Um pouquinho mais de talento para nós, por favor. Querido, nós estamos diante da parábola, de uma das parábolas mais ricas das que Jesus contou. Uma das palavras mais lindas, mais preciosas, para nos ensinar sobre o reino de Deus, para ter entendimento dos princípios do reino de Deus. Isso para você e para mim é tão importante, tão importante. Pensando nesse mês de agosto, que estamos falando sobre fruto, maturidade e fruto, na sequência, exatamente o que Deus tem nos falado aqui. Domingo passado falamos de fruto para Deus ou fruto para a morte. O texto fala de talento. Talento é como uma semente para o fruto. Pastor, não entendi, palavra esquisita.
O talento é como uma semente para o fruto. Eu não encontrei outra expressão para te colocar isso, mas enquanto falamos, você vai compreender o que Deus colocou no meu coração. O talento, então, é algo que Deus te deu para frutificar. Através do talento, você vai frutificar. O talento de cantar, de tocar, o talento de se expressar com a mídia, como nós vimos aqui, expressões tão lindas. A partir do talento, Deus vai te fazer frutificar. Compreenda isso. Essa ferramenta que Deus te deu para fazer aquilo que Ele deseja que você faça, poderia chamar de talento. Deixa eu pensar com você. Imagina uma boa cozinheira baiana, que no dia do aniversário do neto, da netinha dela, como hoje, nós vamos usufruir da boa cozinha baiana em comemoração ao aniversário da Amandinha, né? Os avós estão aí, eles invadiram a cozinha e fizeram uma comida baiana especial. Então, ninguém saia daqui sem ver se o talento baiano faz sentido, acompanha a fama ou não. Todo mundo, por favor, subam até o segundo andar depois. Mas o talento da boa cozinheira, se essa boa cozinheira não se mexer, não vai gerar o restaurante que está na semente do talento. Não vai gerar o cuscuz marroquino. Não vai gerar, o que mais que eu podia lembrar aqui? Bolinho de queijo, vatapá, aquilo que você vai ver lá em cima hoje. Se essa pessoa que tem o talento não se mexer, não se organizar, não disponibilizar esse talento para o Senhor, não lembrar da receita da vovó lá atrás. Ela estava lá no fogão, junto com a avó, fogão de lenha ainda, lá atrás, e aí ela vai juntar tudo isso, e aí o talento vira fruto. Senão, é talento, mas não vai servir para muita coisa. Assisti um filme no avião, indo para o Brasil, cheguei lá, assisti de novo com os meninos, semana passada assisti de novo com a minha esposa, que eu amei o filme, chama La Famille Bélier. Você que já viu, para conhecer a cultura francesa, para conhecer música francesa. Mas tem uma coisa muito interessante no filme, que é um filme de uma adolescente, desculpa aí o spoiler do filme aqui, mas vai ser bom para você entender o que eu quero dizer. Uma família de surdos. Não por acaso nasce uma menina ouvinte. Ela ouvia e falava, a única na família que ouvia e falava. Então aquela menina, já era demais para ela falar, já era demais para ela ouvir. De repente, ela descobre que tem o talento de cantar. Alguém percebe, estimula, desafia, ela aceita o desafio e ela começa a cantar. Mas para cantar, ela vai quebrar a rotina da sua casa, que são todos surdos. Para cantar, ela vai ofender, ela vai provocar o pai, a mãe, o irmão que nunca falaram. E agora ela vai cantar. Ela vai sair de casa para uma carreira lá longe. Ela vai cantar. Olha o desafio que é isso. Mas, queridos, aquela menina teve medo. Porque o seu talento multiplicado seria ofensa para a sua família surda. Ela quase perdeu a grande oportunidade da sua vida de expressar esse talento, porque o medo é o maior inimigo do talento, se fez presente. Eu queria que você entendesse isso nessa noite e que Deus te libertasse. O medo é o maior inimigo do talento, do fruto, porque ele segura o talento. Como todo pecado nos escraviza, nos mata o talento ali na fonte. Aí nós voltamos para o Evangelho de Jesus Cristo, que nos tira de um sistema de casta. Talvez você viva ainda nesse sistema de casta no século 21, num país de primeiro mundo. Viva no sistema de casta, porque é assim que Jesus Cristo nos encontrou. Nós escravos e o pecado Senhor. Nós subjugados e o pecado nos dominando. Jesus Cristo fala, e a palavra fala, que nós fomos encontrados nessa situação. Mas o texto sagrado de Romanos
nos fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da graça, debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, estávamos nesse sistema de casta terrível, uma realidade impossível de mudar. Impossível de mudar por nossa própria força, por nosso próprio esforço, por nossa boa vontade, porque nesse sistema o pecado domina, o pecado reina realmente, mas além de nós não precisarmos mais viver nesse sistema de casta submisso ao pecado, ainda somos co-herdeiros com Cristo. O texto sagrado fala isso, nós somos com Cristo co-herdeiros. Nós estamos junto com o Filho de Deus, como Filho de Deus, saindo dessa situação para uma outra tão privilegiada. Mas por que eu lembrei de falar de sistema de casta? Porque é assim que vivem os homens sem Deus. Mas por que também, queridos? O texto sagrado fala, a parábola que nós vemos, que nós lemos, a parábola que nos ensina hoje, ela foi gerada exatamente num ambiente em que o sistema de casta era a realidade. Para você é um absurdo. Para você que lê, que estuda, que pensa e que tem uma consciência de justiça apurada, é um absurdo. Mas naquela época era exatamente o que se vivia. Naquela época, o sistema de casta, senhor e escravos. Alguns ricos e muitos tão pobres, os que tinham e os que nunca teriam. Você sabe que, na realidade, é um sistema que nunca foi vencido. Em muitas partes do mundo, isso é uma realidade diretamente. Existem homens, estátuas de homens, que as pessoas devem, de alguma forma, reverenciar de uma forma absurda, que do lado de cada mundo a gente não aceita, não admite, não compreende, não entende se isso realmente acontece. Então, queridos, César, por exemplo, era um título dos reis romanos, mas um título de uma divindade, não de uma realeza. Mas não foram eles que inventaram isso. Daniel sofre aquela situação de estar diante de uma grande estátua de ouro feito por Nabucodonosor, ou ele se prostraria e adoraria, ou seria lançado numa jaula cheia de leões famintos. Os meninos também, amigos dele, passaram pela mesma situação, no mesmo lugar, um pouco diferente, mudaram a maneira de punir os meninos e jogaram-nos numa fornalha de fogo acesa, aumentado o fogo 7 vezes mais. E aquela grande estátua não pôde matar aqueles meninos, porque o Deus verdadeiro chega e atua, mas é assim nesse ambiente em que o sistema de casta é tão natural, tão comum, que Jesus conta aquela história que seria muito fácil de entender, a não ser pelo fato dele estar ensinando princípios do reino. Então o rei já faz tudo bagunçado. Jesus quebra tudo com aquela parábola. Foi protagonizada pelo Senhor dos Senhores. E aquele Senhor, ele pega todo o seu dinheiro e entrega para 3 pessoas que nem se consideravam pessoas, eram escravos. A expressão servo aqui é dentro desse contexto, desse conceito de que o Senhor seria sempre Senhor e aquele escravo seria sempre escravo. Aquilo nunca mudaria. Então ele tira aquelas 3 pessoas que nem se consideravam pessoas, porque eram dessa casta inferior, nunca chegariam na vida a ter nada além da obrigação de servir e servir bem, sob pena de ser gravemente punidos. Ele distribui toda a sua riqueza para aqueles 3 homens, para aquelas 3 pessoas, para aqueles 3 servos. O texto sagrado é claro em dizer que ele distribui segundo a percepção que ele tinha de cada um. Ele os conhecia, e conhecia muito bem. Nasceram na sua casa. Quantas vezes ele lhes deu responsabilidades
nos deu tarefas, e sabia o que cada um podia fazer, com mais naturalidade, com mais dificuldade. Então, de base nesse grau de dificuldade de cada um de resolver algum tipo de questão, ele distribuiu talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua percepção e segundo a capacidade de cada um. Por quê? Porque ele não queria colocar peso sobre ninguém. Então ele deu o talento de acordo com a capacidade de cada um. E o talento, então, querido, é a oportunidade. Aqueles homens tiveram oportunidade que nunca teriam, que nunca tiveram, que ninguém mais teve, porque veio para a mão deles aquilo que o Senhor deu para ele. E o texto sagrado fala, então, nesse contexto que eu falo que o talento é a semente do fruto, a semente da oportunidade, e a palavra fala que o Espírito Santo distribui dons à igreja. Então você, como servo do Senhor, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que está debaixo dessa autoridade do Senhor, saiba que Ele te deu talento. Se te deu talento, te deu oportunidade, e é preciso que você saiba o que fazer disso, o que fazer com isso, porque você tem, porque Deus te conhece, Ele percebe você, e porque Deus não quer pôr nenhum peso na sua vida, nas suas costas, na sua existência. Ele te deu talento, de acordo com essa percepção, de acordo com a capacidade da sua história, da sua vida, de acordo com a sua realidade. E Ele tem o Espírito Santo que te nutre, que te abençoa. Você precisa acreditar que Deus te deu talentos. E se você tem esse dom, você tem talentos. Se você tem dom, tem talento e precisa frutificar e acreditar que Deus te deu exatamente como Ele planejou, e Ele quer que você seja o que Ele planejou. Ele quer que você caminhe, que você chegue onde Ele planejou para você, e Ele vai te ajudar a frutificar. Você precisa frutificar. Deus te deu talento, Deus te deu dons. O primeiro, a quem Ele deu 5 talentos, era um escravo a quem muito se confiou. O segundo, a quem Ele deu 2 talentos, era também um escravo a quem muito se confiou. O terceiro, a quem Ele deu 1 talento, era um escravo a quem muito se confiou. Querido, se a gente for fazer aí uma matemática, pegar as tabelinhas, talento em ouro, hoje nós teríamos talvez, no mínimo, $250 mil na mão desse último escravo, dessa última pessoa a quem se deu tanta confiança, e de uma maneira extremamente amorosa, que Ele não distribui igualitariamente, extremamente amorosa. Por quê? Porque a cada um Ele deu segundo a sua capacidade. Isso, para aplicar para nossas vidas, me fala primeiro que cada um de nós tem talento, e que nós não podemos jamais olhar para o outro e invejar e questionar a maneira como Deus está usando, fazendo na vida do outro. Nós precisamos de nos alegrar, porque assim como era um escravo a quem se deu 5 talentos, era um escravo a quem se deu 2 talentos, um escravo a quem se deu 1 talento, não interessa quantos talentos deu, era um escravo que não tinha nenhuma possibilidade. E agora? Conta a possibilidade, a cada um segundo a sua capacidade. Não se inveja ninguém, não temos que ser excelente no nível do outro. Se ao outro Deus deu 5 talentos, Ele vai cobrar nesse nível de 5 talentos. Se a outra Ele deu 1 talento, Ele vai cobrar a nível de 1 talento, e cada um tem que ter excelência naquilo que Deus lhe deu. Se for uma cozinheira baiana, vai ser com cuscuz. Se for uma cozinheira mineira, vai ser com o quê? Pão de queijo. Se for uma capixaba, vai ser com um tipo de... Você fala peixada que eles embatam. Muqueca, obrigado. Muqueca, mas se for já mais pro sul da Bahia, é outra muqueca. Tem um outro tempero. Deus vai cobrar cada um de acordo com o dom, com a capacidade, com o ambiente que Deus te deu e que Deus te colocou. Porque Ele é amoroso, Ele não deu igual. Mas o que é justo, vai cobrar igual. No sentido de que cada um terá que prestar contas do que recebeu do Senhor.
Eu e você teremos que prestar contas daquilo que recebemos do Senhor. Queridos, o que Deus te deu, Ele deseja que seja multiplicado. O que tem na sua mão? Lembra de Moisés? Moisés, o que tem na sua mão? Senhor, só uma vara. Moisés, joga essa vara no chão, põe à minha disposição. É isso que você tem? Põe à disposição do Senhor. De repente foi aquela vara que Moisés viu tantas maravilhas acontecerem a partir do que ele tinha na mão. O que tem na sua mão? Que talento o Senhor te deu? Comece a pensar nisso, querido, porque Deus deseja que esse talento seja multiplicado. Deus não dará oportunidade se não te der também capacidade. Não te dará um talento que você não possa multiplicar. Se Ele te deu, e Ele te deu, o texto sagrado é claro em dizer isso. Ninguém vai convencer o Senhor ou a mim de que não recebeu o talento, porque é o que o texto sagrado diz. Não tem aqui um quarto elemento dizendo assim, e o Senhor o tirou de lá e não lhe deu nenhum talento. Isso não existe. Esses três homens nos representam, e a um ele deu menos, a outra ele acrescentou, a outra ele deu mais, a quem ele deu mais vai cobrar mais, a quem deu mais ou menos vai cobrar, e vai cobrar de todos dessa mesma maneira, segundo a oportunidade que te conferiu. Ele nunca te pedirá contas fora da sua capacidade, fora do ambiente em que Ele te deu o dom. Preste atenção, mas Ele deu o dom, e nenhum daqueles homens sabia o que fazer do dom que recebeu, do talento que recebeu, mas todos eles sabiam da confiança que o Senhor lhes havia conferido. Talvez você ainda não saiba o que fazer do talento, ou nem tenha percebido o talento, mas saiba, Deus te confiou, Deus te amou, Deus te escolheu, Deus te separou. Eles sabiam que a vida deles nunca teria aquela perspectiva. Imagina quem nunca imaginou ter nada, ter agora na mão 250 mil para começar alguma coisa, ou ter 500 mil, ou ter 1 milhão e tantos mil lá. Esquece a matemática agora comigo, mas faz a conta aí para você. Quem tinha 5 talentos, tomando de base esse talento aí, né? 1.250.000 dólares. Mas, querido, eu queria que você pensasse nisso. Eles sabiam que a vida deles nunca teria a perspectiva que tem a partir de agora, a partir da ação do Senhor, a partir dessa mudança, dessa quebra de paradigma que faz o Senhor dentro daquela cultura terrível. Ele decidiu empobrecer-se para enriquecer aquelas pessoas. Não foi o que Deus fez quando enviou Jesus? Jesus é o próprio Deus, é a luz do céu e do mundo, e Deus o envia para você e para mim. Esse é o grande talento que você já recebeu, que você tem. E aí, o texto sagrado fala que o primeiro, que recebeu 5 talentos, ele se reinventou, talvez morrendo de medo do mercado, porque ele nunca tinha ido no mercado, a não ser buscar pedras, a não ser levar alguma coisa para o seu Senhor. Morrendo de medo do mercado, ele investiu, multiplicou os talentos e entregou. O Senhor me entregou 5, eis aqui mais 5, 10 talentos. A água, coisa boa. E aqui não tem problema não. O segundo homem, ele chega, ele faz a mesma coisa. O Senhor me entregou 2 talentos. Não foi fácil para mim, eu imagino, né? Mas ele correu atrás, encontrou oportunidade, multiplicou. Eram 2, agora são 4 talentos. Eis aqui 4 talentos. O terceiro homem da história, você conhece a história? Conhece bem a história. Ele pega exatamente as mesmas barras de ouro que recebeu do Senhor, que se foi em barras de ouro, ou as mesmas notas de 100, maravilhosas, numeradinhas, cheirosa, novinha, em um documento de ações, não sei de onde, no mercado. Ele enterrou aqueles talentos e devolveu os mesmos para o Senhor. Senhor, confere aí a numeração das notas. Ticou. Vê a numeração das barras de ouro e devolveu a eles as mesmas barras de ouro. Querido,
O texto sagrado fala que aquele homem entristeceu, desagradou o coração do Senhor, não valorizou, não entendeu o que havia sido proposto a ele. Ele cometeu 2 erros sérios que eu queria pensar com você em poucos minutos. E o primeiro erro é que ele enterrou o talento. Enterrar talento é uma coisa que se faz tanto, irmãos. A gente vê tanta gente enterrando talento. Talvez alguém tenha falado para ele assim: você não tem competência para isso. Ele murchou todo, pegou tudo, escondeu e enterrou. Talvez alguém tenha dito para ele assim: se você merecesse, teria ganhado 2 ou 5, ganhou só 1. Você não merece. Vou te contar um negócio. Você não merece mesmo, nem eu. Ele deu, o Senhor deu porque quis. Talento não é mérito. Alguém tem mérito por ter nascido baixinho, pequenininho, 1,60 m, mineiro, etc., com capacidade de arredondar-se facilmente e tá de óculos? Alguém merece ser feio no contexto humano? Não, querido. A pessoa vem de uma raiz genética e ele, não é uma questão de mérito. E a pessoa bonita aí, segundo a mídia, ela merece ser bonita? Não existe mérito, irmãos. Todo talento, tudo veio de Deus, deve ser usado para a glória de Deus. Então a bonitona não pensa que é mérito seu. Faça disso algo para a glória de Deus. Então, a pessoa que sabe de TI, ou que sabe de piano, ou que sabe de cozinha, mineira, baiana, capixaba, tanto faz, usa para a glória de Deus. Não há mérito em você. É dom, é presente. Talento é oportunidade. O que você vai fazer disso? O que você fará dessa oportunidade? Alguém disse para ele: se você não merece esse talento. Ao invés dele entender isso, realmente eu não mereço. Poxa vida, quanta responsabilidade. Eu não mereci, me foi confiado, deixa-me trabalhar mais. Não, ele vai lá e esconde o talento. Meu irmão, enterrar o talento é muito fácil. Lembra de que direito que ele tinha antes, meu irmão? Que direito que aquele homem tinha na vida? Ele tinha direito de nada. Ele nascera do nada para o nada, destinado a ter nada a vida inteira. Mas Jesus nos ensina que nesse reino, no reino de Deus, o rei faz coisas loucas, como confiar em você, confiar em mim, confiar a sua riqueza. Só Ele pode nos proporcionar isso. Mas aquele homem não acreditou nas leis, nos princípios daquele reino, no amor daquele Senhor, na justiça daquele Senhor, e ele enterrou os talentos. E ele se justificou por isso. Ele recebeu 2 consígnias: primeiro, multiplica, e segundo, prepara-se, porque eu voltarei para buscar, para prestar contas, para ver você de novo. E aí ele começa a justificar, e ele pensa que ele vai ser julgado de acordo com a sua justificativa. Meu irmão, presta atenção. O rei decidiu algumas coisas, ele te escolheu, ele deu as consígnias, e você será julgado segundo os princípios da cabeça dele, do reino dele. E nós começamos a nos justificar. A nossa justificativa é tão plausível, é tão palpável para nós, que nós pensamos que, não, se eu chegar para ele e falar assim: não, é que me falaram que, não porque eu percebi que, não porque fizeram isso comigo, é porque aconteceu aquilo comigo, ele vai entender. Meu irmão, o que você pensa, o que o mundo pensa, a filosofia desse mundo sobre Deus, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o céu, sobre o inferno, não tem nenhum valor quando você estiver diante de Deus, quando Ele te falar assim: onde é que está o talento que eu te dei? Seremos julgados segundo o princípio do reino, não segundo a nossa justificativa medrosa. E aquele moço enterrou o talento, foi o primeiro erro. E o segundo erro dele, ele expôs os seus medos. Peraí, pastor, então tem que fingir? Não, deixa eu entender o que você precisa de entender aqui. Passei 20 anos numa clínica de psicologia, e uma coisa que eu entendi como psicólogo clínico é que o medo é um talento maravilhoso. O medo é um talento maravilhoso. O medo produz frutos magníficos.
abusadores, mentirosos, orgulhosos, inseguros, solitários, toda sorte de agressores, drogados, alcoólicos, adúlteros. Transforma no feminino é a mesma coisa, tá? Por favor. Todos carregam dentro de si mesmo um medo, um grande medo. Medo que não é exposto em nome de medo, mas como abuso, como agressão, como alcoolismo, como mentira, como uma série de coisas, queridos, que nós vamos carregando, porque dentro tem um medo tão grande, o medo de ter medo, de expor o medo. Eu exponho essas coisas, eu agrido. E quem sabe aquele moço, cada vez que falaram do talento enterrado, ele agrediu, xingou, chutou, e ninguém pôde chegar perto dele para ajudá-lo. Lembra de Naamã? O general leproso? Um homem bravo, um homem vitorioso, vencedor. Todo mundo que olhava de longe falava: que homem é esse? Quando eu crescer eu quero ser igual a Naamã. Mas quando chegava em casa era um derrotado, não podia abraçar a esposa, não podia tocar no filho, não podia ter comunhão com ninguém que ele amava, porque a lepra o impedia realmente, mas ele mantinha-se naquele lugar. É exatamente isso. Ele expunha medo nos outros, ele se enterrava no medo e continuava leproso. E quando ele vai ao profeta, o profeta manda que ele se lave no Rio Jordão. Ai, ai, ai. Se mandasse que eu me lavasse nos rios lá na minha terra, eu cercaria 10 quilômetros quadrados, tomaria o meu banho lá, ninguém veria a minha lepra. Mas aqui eu não posso mandar fazer isso. Alguém vai me ver quando eu tirar essa parafernália, quando eu tirar a minha máscara. Vamos ver quem eu sou. E ele fica bravo de novo, e ele xinga, e ele grita, e ele dá piti, e ele vai embora. Alguém o convence: meu senhor, não faz isso. Volta lá, toma um banho. Coisa boa tomar banho. Nada lá nessa água aí. Depois você toma um remedinho aí para virose, etc. Para essas coisas que acontecem em água suja, se é que você acha que a água é suja. Mas toma banho, rapaz. Ele decidiu expor o seu medo. A partir dessa perspectiva de expor para ser curado, não de expor o medo com a agressão, com o abuso, com a drogadição, com o alcoolismo, com a distância, com a solidão. Ele expôs o seu medo dessa maneira, na perspectiva da cura. Glória a Deus. E ele foi curado. Ele pôde frutificar. Ele pôde compreender o que Deus tinha para ele, muito mais a partir dali. Na realidade, aquele escravo, ao invés de ele expor o seu medo, na realidade ele se enterrou no seu medo. Os outros dois se enterraram nos seus talentos e multiplicaram aqueles talentos. Os outros dois escravos, queridos, abençoados pelo talento, que significa oportunidade, também tinham medo, como você tem, como eu tenho medo, mas eles tinham mais confiança na palavra do Senhor, na justiça do Senhor, na orientação do Senhor, do que naquilo que estava ali dentro deles, porque o pecado trouxe isso para nós. Nós já nascemos medrosos, já nascemos com essa capacidade de fazer tudo isso para esconder o medo e nos enterrar ali. Eles tiveram medo, mas eles acreditaram que o Senhor voltaria e pediria contas. Eles não queriam desperdiçar aquela oportunidade, queridos, nem os talentos que tinham. Meu conselho para você hoje é: exponha o seu medo, mas centralize a sua vida no talento. Você tem medo? Eu também. Tem talento? Eu também. Mas o que é que você vai expor e o que é que você vai enterrar? Ele confia em você. 5, 2, 1 talento, 10, não sei. Eu sei que é tempo de frutificar. E ele expôs o medo, aquele terceiro homem. E os dois são verdade para você e para mim. Medo e talento. O que é que eu vou enterrar? O que é que eu vou expor? Isso depende de você e de mim. Enterra o seu medo em Deus, em Jesus, e multiplique o seu talento. Entregue para Ele talentos multiplicados. Senhor, apesar do medo, eis aqui os talentos multiplicados. Ou o contrário, enterre o seu talento e chegue para Ele dizendo: Senhor, eu tive medo do Senhor, porque você é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Derrama todo o seu veneno no dia do juízo, achando que o seu veneno vai ser justificativa. Não vai ser, querido. O seu veneno, o
seu medo, a sua doença. É algo para Deus usar para te curar, para te libertar, fazer de você ainda mais talentoso, ainda mais frutífero para a glória dele. Em nome de Jesus. Os que vivem a oportunidade de Deus enterram os medos e expõem os talentos. Se enterra nos talentos e não nos medos. Se você quer viver o reino de Deus, saiba que Ele sempre faz coisas assim malucas. Continua confiando em você, te dando oportunidade, te convidando, te chamando, te atraindo, abrindo espaço para você. Esse é o nosso Deus. Ele vai te pedir contas não como um escravo que não tinha oportunidade, mas como um homem ou uma mulher livre, a quem Ele deu talentos, a quem Ele confiou o melhor dele. Ele vai pedir contas a homens e mulheres livres como nós somos. Eu quero terminar dizendo que eu oro por você que está ainda escravizado, que ainda não percebeu o seu talento, ainda é escravo de algum tipo de pecado, porque quem vive debaixo do pecado é escravo do pecado, diz o texto sagrado. Deus te oferece hoje um talento maior, que é a vida eterna. Eu quero orar por você que tem um talento escondido, enterrado. Quantos talentos enterrados, irmãos? Escondidos. Qualquer que seja o medo que você tem, qualquer que seja o argumento que você tem, a justificativa, o desafio é desenterrar esse talento enquanto dá tempo. Dá tempo. Hoje é um dia de oportunidade, um dia de vitória. E eu quero também orar por você que está multiplicando o seu talento. Vai levar pedrada até, meu irmão. Juízes vão chegar e te parar e falar: para! Você não pode fazer isso. Fizeram com Neemias enquanto construía o templo, construía os muros. Você não pode construir esses muros. Você não tem competência para isso, não tem autorização para isso. Mas Deus havia mandado ele construir os muros. Se Deus te mandou fazer, faça. Não fica ouvindo Sambalá e Tobias, porque eles estarão sempre a multidões em volta de você, mais do que os apoiadores às vezes. Você que está desenvolvendo talento, meu irmão, frutifique mais. Quando eles apontarem, o medo vai aparecer, mas um dia você vai ouvir: ei, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor. Isso é o privilégio, o maior privilégio que você podia ter, que eu podia ter como servo, é ouvir do Senhor. Ouvir do Senhor, entra no gozo do seu Senhor. Você já mudou de faixa, já mudou de nível. Era um escravo condenado a nada na casta do pecado, Senhor. Mas agora você é livre no Senhor. Tem talento em Deus. Tem o Espírito Santo para te ajudar. Qualquer que seja a área que Ele te deu, frutifique, multiplique, seja bênção. Um dom espiritual, daqueles espiritualzão que cabe lá na oração, na reunião de oração, multiplica. Aquele dom sutil que cabe lá na empresa que você trabalha, multiplique. Multiplique, dê glória a Deus, frutifique, porque o maior privilégio, irmão querido, é ouvir naquele dia: entra no gozo do seu Senhor. Fique de pé comigo, nós vamos orar. Eu quero orar nessas